Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo eu sobre tudo que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov teve a maior sequência, está na maior sequência de alta dos últimos 30 anos, tá? Se não me engano, 31 anos até. Então, essa sequência de alta pelo gráfico diário, né, é realmente histórica. Não é normal isso daí acontecer, a gente tem que comemorar. E ontem foi um dia onde tudo deu compra, tudo configurou compra, tudo ativou compra no mercado, no mundo inteiro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e Europa, até na Ásia. A única coisa que não deu compra foi o dólar, que está dando venda, né? Ontem perdeu o fundo e agora parece que o dólar vai lá para aqueles 5.200, né? Então está tudo remando a favor. E, como eu disse, né, tenho batido nessa tecla nas últimas 2 semanas, né, tá tendo correção, shutdown, não sei o quê, a tendência não mudou e a gente tem que seguir a tendência. A mesma coisa, Brasil, bagunça, COP30, não sei o quê, tendência rompeu o topo desde que marcou o fundo mais alto ali do Ibov, a gente está operando comprado e o preço segue isso daí, o preço não necessariamente acompanha a política ou o que a gente acha, tá? Então, siga o gráfico que você vai se dar bem. Agora, então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @mfmudando, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no X, @mdroberto, onde eu posto meus swing trades do mercado internacional, e se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então aqui, turma, olhando o mapa de calor, dá para ficar bem claro, né, como o mercado ontem foi altista, né, todo mundo aqui para cima. Olha a TSM aqui, o pessoal que estava preocupado aí com o mercado de semicondutores, chips, já tirou a sombra negra e voltou a subir. E a mesma coisa acontecendo no SP 500, né, então o resto aqui do mercado que já estava esverdeado, ontem foi um dia normal, né? Um pouco para cima, um pouco para baixo, mas esses caras aqui, quando resolvem andar, aí puxa todo mundo para cima, né? Então, Tesla aqui quase 4%, Google quase 4%, Nvidia quase 6%, e aí não tem como o mercado não andar. Então, olhando aqui o VIX, ele já tirou aqui esse fantasma dos 22 pontos aqui, já voltou aqui para baixo dos 18, né? Então tá tudo ok. O negócio lá do shutdown, o Senado conseguiu a aprovação dos 60 votos que precisava, né? O filibuster deles lá. Então, significa que o shutdown ele não está totalmente resolvido, porque tem algumas questões ainda para se acertar, mas só o fato deles conseguirem os votos, né, conseguiram votos dos democratas, né, aí tem os democratas xingando os outros que votaram a favor, mas de qualquer jeito esse negócio aí vai ficar para trás, é só uma questão de tempo, o mercado já está precificando isso, por isso que agora vai entrar uma liquidez no mercado, porque toda essa grana do governo que não estava sendo gasta vai ser despejada no mercado, seja em consumo, seja em todos os ativos de uma vez, né? Então, a gente vai ter aí uma liquidez voltando para o mercado, né? Os juros continuam no mesmo patamar nos Estados Unidos, na Europa também, aqui dando aquela estolada, né? Para ver se ele vira para baixo. O Reino Unido tinha subido um pouquinho, já voltou aqui para o fundo, e o Japão, que marcou fundo e está subindo novamente, né? Então, assim, a tendência de alta dos juros no Japão ainda não acabou, continua subindo, né? E aqui o SP 500, conforme a gente esperava, né? Veja, nós ficamos aqui um tempão reclamando da falta de volatilidade, né? Tá subindo devagarinho, não sei o quê. Aí, de repente, entrou bastante volatilidade, né? E aí nós temos esses movimentos. Então, aquilo que eu falei, né? Da compra aqui por price action, aqui pelos 60 minutos e tal. Ontem deu muito bom, né? Hoje está dando uma paradinha para pensar. Agora, isso daqui, se você olha aqui no longo prazo, quando a gente está aqui muito envolvido, você fica com receio, né? Mas se você olha no longo prazo, você vê aqui, olha, esse fundo, porque eu estou falando isso aqui por causa do tamanho do stop, né? O pessoal fala, mas aqui o stop está muito perto do topo, tal. Mas isso aqui é uma tendência de alta, né? Então esse negócio aqui tende a romper topo, né? Então você vê aqui esse fundo, depois ele andou, aí você vê aqui esse fundo, depois ele andou, aqui também
esse fundo andou, e assim por diante. E esse daqui também, né? A gente fala, compra aqui e tal, com stop muito caro, mas andou, né? Então, é isso que a gente tem que confiar. Isso quer dizer que é 100% de chance que esse trade vai dar certo? Nenhum trade tem 100% de chance, mas a probabilidade aqui está a favor. Você está com uma boa mão nessa jogada aqui, tá bom? A Nasdaq também é a mesma coisa, né? Uma configuração muito parecida, tal. Então, configurou compra, não tenho que duvidar. Dow Jones, a mesma coisa, tem compra aqui no rompimento dos 47.500. Cara, quase 50 mil pontos já o Dow Jones, né? Impressionante. Deixa eu até ver aqui, olha, quando eu comecei a operar, quantos pontos era o Dow Jones? Deixa eu colocar aqui no gráfico mensal só uma curiosidade. Eu acho que era menos de 20 mil pontos. Ah, nem tá aqui, ó. Aqui começa em 2018, eu comecei antes daqui, ó. 20 mil pontos, tá vendo? 20.800 pontos. Eu lembro que era alguma coisa perto de 20 mil pontos quando eu comecei a operar. Olha só aonde estamos, né? O Russell 2000 continua ali na consolidação, mas é aquele negócio, né? Veio testar fundo e reagiu, então esse negócio aqui deve romper topo. A Europa, o Eurostock 50, também aqui está pronto para romper topo, mais uma compra. O DAX continua enroscado aqui no meio, né? Marcou o fundo aqui, mas nessa meiuca aqui é complicado, né? Você tem coisa mais bonita para operar, como o Reino Unido, que ontem rompeu o topo e hoje está fazendo aqui uma bela de uma barra de alta. A França ainda continua um pouco enroscado aqui, mas de qualquer jeito, olha, mesmo a França enroscado, está fazendo aqui fundos mais altos, né? Isso daqui para vir testar topo, talvez até romper, está funcionando. De novo, é a mesma coisa que eu digo da Alemanha. Existe aqui a configuração, mas tem coisas muito mais bonitas do que isso daqui, como a Espanha, por exemplo, né, que ontem já acionou aqui e continua subindo o topo histórico, e a Itália, que ontem rompeu o topo, uma bela de uma barra, e continua subindo aqui. Tá? A China também conseguindo se livrar dessa região aqui, tem uma compra, e o Japão só para cima, ele está dando uma enroscada aqui, daqui a pouco ele libera, e enquanto estiver acima aqui desses 49 mil pontos, não tem que se preocupar, tá? Mercados emergentes também continua aqui, zigue-zague de alta, bonito. O EWZ, gap de alta aqui ontem, dólar para baixo e volta para cima, não precisa nem falar, né? Então isso aqui está indo muito bonito aqui, essa pernada aqui já andou 13%, né? Vamos ver aqui essa última pernada, o quanto que ela andou aqui antes de fazer o pullback. 18%, ou seja, não é nada de se espantar essa pernada, né? O petróleo continua enroscado, minério de ferro continua enroscado, tá com cara que vai virar para baixo, né? O cobre ontem fez uma bela de uma barra de alta, mas ainda está no meio desse bolo, né? Já o ouro também deu compra, né? Então falamos que esse rompimento aqui tinha compra, ontem deu uma bela do movimento e hoje continua aqui indo em direção ao topo. Aquele negócio que eu falei permanece, né? Na minha cabeça, a gente tem uma boa chance desse negócio aqui ficar consolidado um tempo, mas isso significa que você vai montando posições aqui embaixo, faz parcial aqui, depois quando voltar aqui de novo você compra mais, faz parcial e vai acumulando. A hora que rompe, você está com uma bela de uma posição, né? E a prata, eu já acho, ela também deu a compra aqui, né? Cansamos de falar. Eu acho que a prata tem mais potencial de romper aqui o topo, tá? Então é um belo de um trade aí, vale a pena se envolver. A platina, rompendo aqui também os 1.600, tem compra. O urânio ainda está aqui embaixo, mas o urânio, olha, fez um belo de um falso rompimento aqui de fundo, né? Então, esse rompimento aqui tem uma compra. Veja que aqui ele também violou a média de 50, como ele está fazendo aqui, né? E depois deu uma pernada de alta, né? Então, eu gosto desse urânio aí. O DXY continua na mesma região aqui, perto dos 100. O Bitcoin, ontem, aliás, no fim de semana, né, ele já tinha acionado aqui, né, hoje ele está dando uma voltada, ele subiu e está dando uma voltada, vamos ver se ele consegue se segurar, né, porque o que preocupa aqui são esses topos mais baixos. Se ele fizer um topo mais baixo, a gente pode ter mais correção. Isso não está descartado, tá, porque ele perdeu fundo, então assim, normalmente ele faz falso rompimento e vai embora, né. Mas não está descartado aqui ele dá uma corrigida.
E o Ethereum, a mesma coisa também, né? Não está descartado uma corrigida, esse negócio está com cara aqui de arredondamento de topo, né? Então, isso daqui ainda tem uma sombra aqui de preocupação, ele precisa voltar a fazer topos de fundos ascendentes que ainda não fez. E eu vou passar rapidamente aqui pelas magníficas, porque todo mundo está bonito, né? Então, Apple está aqui no topo histórico, está consolidada, mas tudo para romper. A Microsoft, eu tinha falado que se ela fizesse exatamente isso aqui, tinha uma configuração de compra interessante, tá? Então, eu gosto dessa compra de Microsoft aqui para vir testar topo, um belo de um risco-retorno. A Amazon continua embolada aqui, né? Como ela fez um gap muito grande, ela está digerindo esse movimento. O Google está prestes a fazer mais um rompimento de topo histórico aqui, muito forte. A Meta, a mesma coisa que a Microsoft, né? Então deixou aqui um fundo, tem compra aqui no 640 e ele pode ir lá testar topo ou fechar gap. De qualquer jeito, mesmo que esse negócio venha fazer um fundo mais alto e depois venha corrigir mais, né? Não acho que é o que vai acontecer, mas pode ser graficamente aqui. Você tem a oportunidade de pôr a grana no bolso, fazer parcial, pular fora, então eu gosto desse trade. Tem espaço para andar. A Netflix também, olha, tá com cara de que, para mim, se ela conseguir vencer aqui esse 1130, 1140, tem um belo de um trade. A Tesla continua aqui na consolidação, reagiu ao fundo aqui, vamos ver se ela consegue romper, em algum momento deve romper, né? E a Nvidia, não preciso nem falar, né? Que aqui era uma região de suporte, olha, já fez uma reação aqui, só tem compra em Nvidia, né? Então, o mercado internacional, todo mundo muito bonito, vamos ver o Brasil agora, que também não está diferente, né? Então, nós tivemos os juros aqui, olha, apontando para baixo, então dando venda esse DI aqui, olha, acionando uma venda aqui, isso daqui pode abrir espaço aqui, o mercado está contando aquele trade Galípolo, né, que eu falei que ninguém me tira da cabeça que o ano que vem o Galípolo vai cortar juros com força para ajudar na eleição, né. Posso estar sendo leviano aqui na minha análise, mas é o que eu acho que faz mais sentido, tá. O índice, e aí esse trade aí tá fazendo sentido, né. O índice, ontem ele abriu com um gap de alta, né, porque o mercado americano tinha andado já durante a noite, né, e aí nós até falamos aqui, ó, deixei até marcado esse trade aqui, que nós fizemos esse day trade ontem, né, aqui pelo gráfico de 15 minutos fica mais claro esse trade. Então o que aconteceu? Ele abriu aqui e voltou, marcando aqui a região de stop, né, e aí nós falamos, olha, se romper aqui tem compra. Aí ele acionou, andou, aí depois voltou, tal, e depois no final do dia continuou andando, né? Não foi um trade que andou muita coisa, né? A entrada aqui foi no 157,200, ele acabou aqui 157,800, uns 600 pontos deu o trade, mas é porque ele tinha andado já aqui, olha, no gap, ele já tinha andado aqui quase 1000 pontos, né? Então, boa parte do movimento do dia foi no gap, né? De qualquer jeito, é só compra nesse índice, né? Então, a gente continua aqui dando configuração ali, pivô de alta, é só compra, tá? O dólar acionou aqui a venda, né? Então, ontem também foi um gap de fuga. Nós até fizemos a mesma marcação aqui, está apagado, mas o trade foi a mesma coisa, né? Que era, ele marcou aqui o topo, e aí a entrada foi aqui, deu mais ou menos 1 para 1 esse trade aqui, mas, ou seja, só tem venda aqui no dólar, qualquer pullback que ele fizer é oportunidade de nova venda, tá? Indo aqui para os small caps, também é só compra, obviamente precisa esperar romper aqui para andar, né? O Itaú deu uma compra, isso aqui está na carteira VIP, né? Compra muito clara, assim como o Bradesco também, olha, acionou a compra ontem aqui de swing trade, tá? Então só tem compra em Bradesco. Banco do Brasil, agora seria bom ele dar uma parada aqui para ver se deixa um stop, alguma coisa, que se ele for para cima tem compra, né? A Sambi também é só compra, precisa encontrar o stop aqui. A Vale está enroscada aqui nessa região, que é uma região de briga, vamos ver o que acontece, né?
E a Petrobras ainda está dentro da consolidação aqui, subiu por causa do balanço. Eu vou te falar, se a Petrobras vier aqui de novo na região dos 33, 33,50 e der um sinal parecido com esse ou com esse, eu vendo ela de novo, tá? Eu vendi em todos eles, eu vendo de novo, tá bom? Se romper aqui, aí passa a ser compra, tá bom? Então, turma, é isso daí. O mercado tá animado, tudo para cima. Como eu disse, venho dizendo aqui todo dia, né? Não tivemos mudança de tendência, a tendência continua de alta e não tem por que você ficar brigando contra ela, né? Então, configuração de alta, você vai comprando, vai gerenciando o risco e é isso que você tem que fazer, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no X, @m de Roberto, onde eu posto meus swing trades no mercado internacional. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.